Bom, bem-vindos ao programa de hoje. Hoje eu estou aqui com meu pai, que está aqui em Washington, passando uns dias a trabalho. E vamos falar um pouco sobre a política externa brasileira, a política externa atual, as perspectivas para o futuro. E, pai, obrigado por estar participando. É uma honra. Então, eu queria que você falasse um pouco já sobre a sua história de vir 790 vezes aqui para Nova York, aqui para Washington e para Nova York, falando com o mercado financeiro um pouco sobre o Brasil e qual a experiência que você recebeu ao longo desses anos sobre a forma como o investidor estrangeiro, o empresário, pessoas do governo americano, mas também de fora dos Estados Unidos, da Europa, etc., eles olham o Brasil. Tiago, obrigado aí pelo convite e obrigado a vocês que estão assistindo também. O Brasil é um grande mistério. Países de dimensões continentais como o Brasil, eles são países misteriosos, que são difíceis de serem interpretados. Até mesmo os Estados Unidos, que é super exposto, que tem um imenso soft power, que tem uma projeção cultural gigantesca, as pessoas não conseguem ler direito as diferenças que existem no meio oeste, os rednecks, o que pensa a turma da costa leste, da costa oeste, enfim, o Brasil é por aí também, o Brasil, e com um agravante que o Brasil fica longe de tudo. O Brasil mora numa esquina mal iluminada do mundo, que é a América do Sul, e que sempre se depositou nesse lugar altas expectativas por causa da nossa origem europeia, né, de colonização, e essas expectativas nunca se realizaram plenamente. A América do Sul sempre deixou a desejar em desenvolvimento econômico, desenvolvimento social. Então isso faz com que a nossa região seja vista sempre como um lugar de oportunidades, não um lugar de investimentos sólidos, de presença constante. Mesmo assim, o Brasil tem tradição de investimentos estrangeiros de longo prazo, e sem dúvida, mesmo com noticiário negativo, permanente, que sempre envolve algum tipo de crise, há uma visão daquele que investe, uma visão cautelosa, mas positiva em relação ao Brasil. Isso é bom. Em alguns dos programas anteriores eu mencionei sobre como, apesar da relação entre governo e governo, Brasil e Estados Unidos, oscilar bastante, existem momentos onde a relação é mais próxima, momentos onde a relação é mais afastada, como hoje, por exemplo, mas que o grosso, o ponto principal da relação entre os dois países se dá no setor privado. Então a integração financeira é muito importante. Nós temos centenas de fundos de investimentos americanos que estão sempre investindo no Brasil, empresas americanas que estão bem estabelecidas no Brasil. Qual que é a grande diferença entre a continuidade da relação do setor privado americano com o setor privado brasileiro e por que a relação governo-governo ela acaba não impactando tanto isso? Bom, historicamente o Brasil seria um rival dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos via o Brasil como uma ameaça à hegemonia regional. Isso pré-Primeira Guerra Mundial? Acho que até na época do Império mesmo. Sim. Quando o Brasil era um império, o Brasil era muito organizado, era uma das maiores frotas navais do mundo, e o Brasil, se tivesse, mas não tinha ambições imperialistas, o Brasil poderia ter exercido tais ambições e criado assim um contraponto à hegemonia crescente dos Estados Unidos. Essa relação sempre foi muito dificultada por essa visão estratégica em relação aos Estados Unidos. E isso fica evidenciado quando o Brasil quer fazer a primeira usina siderúrgica nos anos Sim. 30 e os Estados Unidos, o State Department, não dá autorização, alegando que o Brasil poderia eventualmente entrar na guerra, da futura guerra que se avizinhava do lado dos alemães. Então, muitas vezes, o relacionamento entre Brasil e Estados Unidos foi complicado no nível governamental. Porém, em outras esferas, ele é muito positivo. Na cultural, na financeira, o Brasil é um dos maiores clientes do Tesouro americano, com bônus. Dizem que são mais de 200 bilhões de dólares em bônus americanos. Sim. Ou seja, nós estamos aqui contribuindo para a estabilidade financeira dos Estados Unidos, de alguma maneira, enfim. Então, essa relação ela é em camadas, e algumas camadas são muito boas e outras são circunstanciais de acordo com a presença do presidente e da agenda do momento. Por isso, então, que não é tão equilibrada, vamos dizer assim, ou homogênea essa relação.
Sim. Hoje, principalmente por conta das tensões entre Estados Unidos e China no mundo, a América Latina ela acabou ganhando uma importância estratégica maior para os Estados Unidos, não necessariamente pelas oportunidades que são percebidas no nível governamental. Como você bem colocou, e a gente já mencionou aqui anteriormente, no nível privado, essas oportunidades elas são executadas, tanto que na virada do ano um grande fundo americano, BlackRock, ele montou uma carteira especial para o Brasil, e que segue colocando dinheiro e hoje eles têm uma participação relevante e crescente na Bolsa brasileira. No entanto, no nível governamental, a preocupação em relação não só ao Brasil, mas ao resto da região se dá em torno da China e da relação com a China. Como que você vê que esse triângulo entre Brasil, Estados Unidos e China pode aumentar a importância estratégica do Brasil do ponto de vista americano? Bom, o Brasil é um competidor dos Estados Unidos na produção de alimentos. O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, os Estados Unidos é o primeiro produtor de alimentos do mundo. Então, a competição em algumas áreas entre o Brasil e os Estados Unidos é o que determina a relação. O fato da China ganhar terreno na América Latina acendeu um alerta nos Estados Unidos. Os Estados Unidos veio com preocupação e até foi tema da sua participação no Congresso americano, quando você explicou essa série de investimentos em infraestrutura que a China faz na América Latina, nem tanto no Brasil. Sim. Porque no Brasil a questão é mais diferente. O Brasil tem uma complexidade, uma sofisticação de entendimento que os chineses não captaram inteiramente, e os Estados Unidos também têm dificuldade em lidar com essa relação de forma permanente. Sim. O setor privado americano entende mais o Brasil do que o setor público americano. Sim. O Congresso americano quase nada sabe sobre o Brasil, o governo americano sabe menos do que devia sobre o Brasil, mas o setor privado sabe muito. É evidente que na hora que a China se interpõe entre essa relação Estados Unidos e América do Sul e América Latina, a atenção sobre o Brasil aumenta, e isso fica evidenciado no debate sobre 5G, por exemplo, onde há um interesse muito grande que as empresas chinesas não participem do processo, o interesse do governo americano, e enfim, então o Brasil ganhará, na minha opinião, uma crescente importância na agenda americana, ainda que não seja assim, olha, vai subir de divisão de 0 preocupação para 10 de preocupação. Não, é gradual. Acho que os Estados Unidos oficial vai se preocupar um pouco mais com o Brasil, como se preocupou na época da Segunda Guerra Mundial, quando eles estavam muito próximos e visitavam o Brasil, tinham preocupação com o Brasil por conta da questão estratégica da guerra contra o nazismo. Sim, um dos pontos importantes que eu até comentei num programa anterior, e vou falar isso novamente no futuro, é a questão do 5G da Huawei que você colocou, e por que a questão do 5G preocupa mais os Estados Unidos em relação ao Brasil do que em relação a outros países na América do Sul. Isso se dá principalmente pelo volume de empresas americanas que estão no Brasil. Então, a partir do momento que você tem, e lembrando, o leilão do 5G, a Huawei, a Ericsson, a Nokia, eles não disputam leilão, eles são fornecedores que vão prestar serviço para os vencedores do leilão, que são as operadoras. Então, a partir do momento que se você tiver uma expansão profunda da rede da Huawei, que seria utilizada por um dos vencedores do leilão, invariavelmente as empresas americanas elas estariam conectadas nessa rede, e aí mora um dos perigos na percepção americana de que os dados que vão trafegar nessa rede podem ser vazados. Então, por isso que existe uma preocupação muito grande. Inclusive, nessa semana agora que passou, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, esteve em Washington conversando com autoridades do governo americano para tentar entender um pouco mais essa questão da Huawei. Mas tirando a Huawei, o Brasil, e foi um dos pontos que eu levantei no Congresso, o Brasil ele desenvolveu voluntariamente ou involuntariamente ao longo dos últimos anos uma dependência comercial muito grande em relação à China. Como nós somos os segundos maiores produtores de alimentos no mundo, nós não temos como exportar esses alimentos para os Estados Unidos, por exemplo, porque eles já são autossuficientes e eles já dominam grande parte do mercado, o que faz com que o esforço que seria necessário do Brasil para diversificar o mercado e depender menos da China, como por exemplo olhando mais de repente para a Índia, é um esforço que há anos
talvez há décadas, é prometido, há uma década pelo menos, é prometido pelo governo brasileiro, mas não consegue se concretizar. Isso é uma espécie de comodismo em relação ao cliente China que chega e compra tudo, ou isso é uma incapacidade estratégica do governo brasileiro de conseguir diversificar esse mercado para depender menos da China? Olha, Tiago, eu acho que é uma combinação de tudo. Primeiro, quando você fala o Brasil depende da China, a China também depende do Brasil. Exatamente. Porque o problema da China é alimentar os chineses. Quem alimenta a China, controla a China. E eles sabem que o dia que o chinês tiver ameaça de fome, isso vai gerar uma desestabilização brutal. Eles têm lá reservas estratégicas de porcos vivos, né, para a eventualidade de uma epidemia, de uma peste, de alguma coisa que possa afetar o fornecimento de alimentos. E até de um problema no Índico ou no Mar do Sul da China pelo fluxo que dá de chegada de alimentos. Pois é, então alimentos então a gente tem que ver que a dependência é bilateral, daqui para lá e de lá para cá. Por isso que em outubro do ano passado, numa reunião do partido, eles estão tentando desenvolver alguma estratégia para utilizar a Tanzânia, áreas domésticas, para produzir alimentos. Na hora que eles tiverem outras fontes, eles vão ou brigar por preços mais baratos do Brasil, ou simplesmente abandonar o mercado brasileiro. Então a gente não tem que ter a ilusão de que essa relação é para sempre e ela vai depender de outras circunstâncias. Então o Brasil deveria ter maior empenho, e aí não é só do governo brasileiro, mas também do setor privado brasileiro, de buscar outros mercados. E obviamente a diplomacia é muito importante. No governo Lula, houve uma expansão diplomática do Brasil e que ampliou os horizontes. Por exemplo, o Brasil passou a vender mais para a África, que não era um mercado tão forte para o Brasil. Então, e que a China ainda não tinha entrado de uma forma tão pesada quanto anos depois. Então acho que o fato é que nós precisamos ter uma diplomacia comercial mais agressiva. Agora, essa diplomacia ela não depende apenas do governo. Pelo contrário, eu acho que depende muito mais do setor privado, que tem que sair aí vendendo nossos produtos para esses outros mercados, que vão sempre existir. Questão de alimentos não tem jeito. Sempre terá gente para comprar os alimentos que o Brasil vai produzir. E aí também entra sempre naquele debate sobre que é uma cadeia, um efeito dominó, sobre como a carga tributária no Brasil ela acaba inibindo a produção de manufaturados ou bens de maior valor agregado, que isso também possibilitaria uma expansão do leque de oportunidades e de leque de produtos para exportar para outros países. Tiago, você tem toda a razão. O Brasil tem uma carga tributária industrial absolutamente insana, tem uma carga tributária menos insana no agronegócio e tem uma carga tributária razoavelmente moderna no serviço. Por isso que hoje o PIB brasileiro, quase 70% ou mais de 60% é composto de serviço. A carga tributária brasileira matou o setor industrial. O brasileiro é muito competitivo da porta para dentro, quando ele produz o produto dentro das suas instalações, mas da porta para fora ele começa a ser penalizado pela infraestrutura, pelo caótico sistema tributário, pela ausência de instrumentos de crédito, pelas dificuldades logísticas, enfim, tudo isso penaliza a nossa produção. Isso. Mudando um pouco de China, quando o Mercosul foi criado, no fim dos anos 80, com Alfonsin, Sarney, depois com a chegada do Collor, etc., a ideia inicial do Mercosul era modernizar a relação comercial entre os países para eventualmente chegar em algo similar ao que existia na Europa em termos de relações comerciais e de fluxo de produção comercial entre os países. No meio da década passada existiu uma politização muito forte do Mercosul com a entrada da Venezuela, onde os principais temas que eram debatidos nas reuniões do Mercosul eram sempre de teor mais político do que comercial. Qual que é a saída para que o Mercosul volte a ser relevante do ponto de vista comercial e inclusive com corrigindo algumas assimetrias, como por exemplo o fato do Brasil ter
licenças automáticas de determinados produtos argentinos que entram, mas a Argentina não ter o mesmo, acaba emitindo licenças manuais para outros produtos brasileiros, que acaba atrasando a capacidade de distribuição brasileira desses produtos na Argentina. Então, qual é o passo que pode ser feito no futuro próximo? Tiago, essa é uma história muito interessante, muito mal contada e muito mal entendida, né? O Brasil nunca entendeu direito o Mercosul e nunca percebeu que na maior parte da história do Mercosul, o Brasil foi um grande beneficiado dessa relação. Sim, tanto que a Argentina se tornou, durante muitos anos, o segundo e terceiro maior parceiro comercial do Brasil. A Argentina é o maior parceiro, era até bem pouco tempo, o maior parceiro do Brasil na compra de produtos industrializados. Exatamente. O que ninguém comprava no mundo, a Argentina comprava. O Brasil comprou durante muitos anos óleo, trigo e carne da Argentina porque precisava comprar. Quer dizer, então não tinha sentido comprar longe do Brasil. Enfim, então existia um sentido econômico no Mercosul que nunca foi entendido pela nossa elite, pelo governo também, porque o Brasil é um país que ele é altamente globalizado, mas ele é pobremente internacionalizado. Isso significa que nós temos os instrumentos da globalização, internet, Twitter, WhatsApp, celular, mas a presença física do internacional, do estrangeiro na vida do brasileiro, ela é precária, porque o Brasil é longe das fronteiras, mesmo São Paulo é longe de Buenos Aires, Brasília é longe de Buenos Aires, e são poucos estrangeiros que visitam o Brasil, 6 milhões. Né? Imagine, Paris, antes da pandemia, recebeu 80 milhões de turistas por ano, e o Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano, e tem um pouco mais, talvez, de 5 milhões de brasileiros que vão para o exterior. Quer dizer, sim, o Brasil não é um país internacionalizado. Então nós temos um déficit de entendimento de como o Mercosul foi bom para o Brasil durante muito tempo e poderá ser bom também. Agora, sem dúvida, você apontou o aspecto correto. A entrada da Venezuela foi um fator de desestabilização, porque houve uma forçação de barra do Brasil em colocar a Venezuela dentro do Mercosul, e aí a agenda que era de uma agenda de integração passou a ser uma agenda ideológica de politização, e que é totalmente contrária aos fundamentos de uma boa integração econômica. É o próprio nome do Mercosul. Exato, o Mercosul foi um sonho ali do Alfonsin e do Sarney. Eles foram muito felizes na iniciativa. Pouca gente sabe ou lembra de que existia uma pinimba militar entre Brasil e Argentina, ou seja, era um ponto de potencial conflito bélico entre os dois países. E esse entendimento ali entre Brasil e Argentina nos anos 80 deu origem a um dos mais criativos acordos de vigilância mútua na área nuclear entre Brasil e Argentina, que é um modelo para o mundo, né, de uso pacífico da energia nuclear e de abertura de fiscalização recíproca, né, entre os dois países. Um monitora o outro e envia uma informação para a agência atômica em Viena. Então, o que nós fizemos aí com o Mercosul foi desmilitarizar uma relação que tinha arroubos de machismo típico lá da região fronteiriça do Sul. Sempre houve atrito naquela região, então existia a possibilidade, sempre se falava que o grande inimigo do Brasil era a Argentina, então isso acabou. Hoje nossa rivalidade ainda é no futebol e eventualmente do presidente que passa e fala alguma besteira, né? Como agora recentemente Alberto Fernandes falou sobre os brasileiros que vêm da selva, né? Porque de Europa escreveu alguma vez Octavio Paz que os mexicanos salieron de los indios, los brasileiros salieron de la selva. Pois é. Bom, para a gente encerrar aqui, uma última pergunta, para a gente bater um papo. O Brasil, depois de muitos anos, vai voltar a ser membro do Conselho de Segurança da ONU, ocupando um assento rotativo pela 11ª vez, se eu não estou enganado. Para o Brasil, o que isso vale a pena? Estar no assento rotativo do Conselho de Segurança? Óbvio que vale a pena porque você faz parte de um diálogo, de uma conversa de alto nível dentro dos temas que mais importam no mundo, uma capacidade de dialogar constantemente com os Estados Unidos, Rússia, China, etc., França, Reino Unido. Agora, do ponto de vista prático, qual é o papel do Brasil no Conselho de Segurança da ONU?
Olha, Tiago, eu tenho uma posição muito, não digo heterodoxa com relação a esse tema, mas eu nunca achei que o Brasil deveria lutar e impor por uma presença no Conselho de Segurança da ONU, até mesmo pelo fato da gente não ter capacidades de intervenção internacional. O Brasil não tinha capacidade de intervenção internacional que justificasse fazer parte do Conselho de Segurança. Por outro lado, se olharmos lá a história do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a reconstrução das Nações Unidas, e o papel que o Brasil teve na Segunda Guerra Mundial, e a região não ter um representante, sim, seria natural que esse representante fosse o Brasil. Então, nesse sentido, é simbolicamente importante que o Brasil participe e que o Brasil tenha uma participação até efetiva e permanente dentro do Conselho de Segurança da ONU. Não cabe mais ao mundo não ter o Brasil nessa posição, até porque o Brasil é uma das maiores economias do mundo, é um país que tem uma reserva cambial robusta, produz alimentos, tem uma importância geopolítica e tecnológica grande, enfim, e então seria natural que isso ocorresse. Então a volta ao Conselho como membro temporário é uma boa notícia, mas eu acho que a nossa diplomacia deveria consistentemente buscar nos próximos 10 anos a reforma do regimento interno da ONU, no sentido de ampliar e incluir o Brasil e talvez outras nações também como membros permanentes para o bem do mundo. Isso é uma briga constante que o Brasil está engajado há décadas nisso. Agora é muito complicado. Eu pessoalmente vejo que isso dificilmente aconteceria, porque você tem países no Conselho de Segurança da ONU, como o Reino Unido e a França, por exemplo, que teriam que abrir mão de parte da única reserva de poder de influência global que eles têm hoje para colocar outros países no qual eles não consideram merecedores desse poder. Então, o fato de ser potência nuclear não faz diferença, porque a gente tem a Índia, a gente tem o Paquistão, a gente tem outros países. O fato de ser uma economia grande também acaba não colocando a Alemanha no jogo, não coloca o Japão, claro que por conta do resultado da Segunda Guerra Mundial, mas que a reforma partindo de dentro, que é a única forma da reforma, a única maneira da reforma acontecer, ela acabaria tirando poder daqueles mesmos que fazem parte, que hoje eles são... esse conselho é um resultado da Segunda Guerra Mundial. Isso, tanto que dizem que o novo Conselho de Segurança só depois de uma terceira guerra mundial. Mas acho que a terceira guerra já ocorreu, que foi a Guerra Fria, a gente já está indo para a quarta, que é uma tecnológica. Bom, isso aí a gente deixa para conversar num outro episódio. Bom, pai, muito obrigado por Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí. Obrigado a todos. Deixe seus comentários, críticas, sugestões e também para temas para outros programas no futuro. Um abraço a todos.